Evangelho, sexta-feira da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te-lo darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu-lhe: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quarta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à meditação do sexto capítulo do Evangelho de São Marcos, nesta que é a primeira sexta-feira do mês de fevereiro. Então, hoje temos a alegria de celebrarmos a memória do Sagrado Coração de Jesus. Bom, ontem o Senhor enviava os discípulos 2 a 2, investiu-os revestiu-os com a sua autoridade e enviou-os. E na nossa meditação tivemos a oportunidade de partilhar as reflexões a respeito desse gesto, a respeito do que significa ser investidos, daquilo que o Senhor garantiu por nós e entregou em nosso favor, e aproveitando a memória de São Brás, falamos a respeito da bênção. Olha que interessante. Na sequência do Evangelho, Marcos não narra a volta dos discípulos. A sequência do Evangelho aparece a narração daqueles a quem os discípulos foram enviados, mas eles foram enviados a Herodes e a aqueles que são os comensais de Herodes, que convivem com ele, que dividem a vida com eles? Não. Eles foram enviados aos lugares, às vilas, aos lugarejos por onde o Senhor deveria passar. A sequência da narrativa do Evangelho são os testemunhos. Os testemunhos daqueles que viram Jesus ou ouviram a respeito de Jesus. Aqui é importante recordarmos o que os discípulos realizaram. Versículo 12.
partindo eles pregavam que todos se arrependessem. Eles pregavam a conversão. Eles pregavam o quê? Que nós falamos ontem. Eles pregavam a continuação da pregação de João Batista. Pronto. Então vem agora o exemplo do acolhimento ou não da pregação de João Batista e, ao mesmo tempo, fala a respeito do destino de João Batista. E dessa forma, Marcos coloca em um alinhamento que vai se completar com o sacrifício de Jesus, que o destino ou a sorte que tocou João Batista, tocou o nosso Senhor, também tocará os seus discípulos. Ou seja, entregaremos a nossa vida pelo anúncio da verdade. Assim como o Senhor foi apreciado por muitos, rejeitado e depois condenado, João Batista também foi apreciado em seu discurso por Herodes. Mas Herodes não se converteu, ou seja, se encantava com as palavras de João Batista, com a pregação de João Batista, porém, não escolheu aquilo que era o ensinamento de João e não teve nem mesmo o pudor ou o limite de mandar à morte alguém que era justo e santo, reconhecido por ele, para não ver diminuída a sua imagem, para não ver contrariada a sua palavra, para não ver insatisfeita a pessoa que o intimidava, que nesse caso era a mulher que ele havia tomado para si, que odiava João Batista e desejava a sua morte. Então, para não vê-la incomodada, para não perder a sua relação com ela, o seu bem-estar na relação com ela, manda à morte um inocente. Bom, aqui nós estamos vendo que o mesmo também acontecerá com o Senhor mais adiante, quando no alto da cruz irão debochar dele e irão virar as costas depois de terem visto tudo o que viram, depois de terem ouvido todos os ensinamentos que o Senhor fez, o rejeitarão. Assim, João Batista foi rejeitado por Herodes. Assim também poderá acontecer e acontecerá com muitos dos discípulos do Senhor. Hoje, um dos textos que nós podemos tomar para a nossa meditação é o discurso do Papa João Paulo II, falando sobre os mártires desse, no caso, o discurso foi no ano 2000, então, intitulado o testemunho da fé, o testemunho de fé do século XX. E João Paulo II faz, em uma homilia, o comentário no dia 7 de maio de 2000 a respeito dos nossos irmãos e irmãs que entregaram a vida ao longo do último século. E marca muito bem aquilo que que Marcos nos ensina no Evangelho de hoje com essa passagem, né? O ensinamento, o chamado à conversão, nem sempre será acolhido. Muitos se encantarão com as palavras do Evangelho, mas não abraçarão o caminho do Evangelho, não se deixarão modelar por aquela proposta feita pelo Senhor. E vendo e ouvindo a respeito do Senhor, ainda assim não o escolherão. Terrível isso, né? E aqui fica um passo a mais, ou melhor, uma pedrinha a mais na composição de Marcos. O início do Evangelho hoje começa com a multidão que se pergunta: mas quem é esse? E o rei Herodes, ouvindo falar dele, com efeito, seu nome se tornara célebre. E diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos, é Elias, é um dos profetas. Mais tarde, no capítulo 8,
Pedro então irá declarar solenemente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Mas essa declaração solene, ela vai sendo preparada aos poucos. Já vimos no capítulo 4 um primeiro momento dessa pergunta. Agora ela aparece novamente no 6º capítulo, e no 8º capítulo, finalmente, os discípulos irão responder diante da pergunta do Senhor. Nesse espaço de tempo, os demônios dão testemunho, mas o Senhor rejeita o testemunho deles, porque já estão condenados. Então é importante termos presente esses elementos que Marcos distribui ao longo da narrativa do Evangelho para ir nos orientando. Como assim, Padre? Ou seja, e nós reconhecemos que Jesus é o Messias, é o Senhor da nossa vida, mas reconhecemos de fato ou reconhecemos em uma admiração pelo seu ensinamento, pelas coisas que ele diz, mas na hora de seguir as suas palavras e na hora de praticar o que ele nos ensina, damos um passo atrás, nos retiramos, resistimos, evitamos, mudamos de assunto ou preferimos ao menos retardar esse segmento para não perdermos algumas coisas, como por exemplo o prestígio, ou para não comprarmos uma certa inimizade em relação àqueles a quem tributamos grande importância, mas que não em nossa vida, mas que não dão importância a Deus e que se lamentam por darmos importância a Deus e tentam de alguma forma fazer com que venhamos a não dar importância ao que vem de Deus. E às vezes, com medo de perder isso que julgamos importante, ou a companhia dessas pessoas que julgamos importante, perdemos a companhia do próprio Deus. É dramática a situação de Herodes, mas é uma situação que pode acontecer com muito mais frequência do que aquilo que imaginamos. Ontem falávamos a respeito de ensinar o que é essencial. O Senhor, Ele entrega para os seus discípulos o que é fundamental para sair em missão, o que não pode faltar. Nós falamos isso ontem na nossa meditação. E todos os outros bens materiais que já o mandato do livro do Gênesis havia assegurado, porque o Senhor não daria essa ordem sem vir em socorro do homem, pecador e ferido de morte, para que pudesse cumpri-la. Então já existia não apenas o mandato, mas também a declaração da assistência de Deus em favor do homem para os bens materiais, porém o homem que não poderia conquistar a sua própria salvação, esse dom, esse tesouro da bênção, da aliança, da reconciliação, ou seja, o ser revestido daquilo que é próprio de Deus, da vida de Deus, da graça de Deus, para poder levar o nome do Senhor. Pronto, isso é a primeira coisa que não pode faltar e que deve ser assegurada. E falávamos da importância de educarmos as gerações e de transmitirmos isso por primeiro, nós que temos o compromisso de educar tantos e preparar tantos para seguirem a missão da própria vida, da própria história. Muito bem, vejam, hoje estamos aqui diante dessa realidade que envolve a experiência dramática do rei Herodes. Essa não foi a prioridade de sua vida. Tantas foram as prioridades de sua vida, mas essa não foi uma delas. Manter o seu status, manter boas relações, manter o prestígio, manter a fama, manter o bom nome nos círculos de relacionamento, estar na companhia daqueles a quem se tributa tanta relevância social, era o mais importante. De maneira que, mesmo reconhecendo a santidade
e a justiça, o que significa dizer, reconhecendo onde há a verdade e onde está Deus no irmão, no próximo, né? Porque ao dizer que reconhece que João era santo e justo, reconhece em João uma inocência, porque ser justo significa não ter sobre si nenhum crime, nenhuma acusação, e significa reconhecer também que Deus está ali com aquela pessoa, que Deus está ali. Mas isso não foi suficiente para ele escolher estar do lado de João. Mais precioso e importante para ele era estar do lado daqueles que lhe traziam prestígio, que confirmavam o seu poder, o seu status, que honravam a sua autoridade, que tributavam a ele honras e disponibilidades e que muitas vezes não falavam das coisas de Deus e não se interessavam por elas e antes, até mesmo as perseguiam e detestavam. Estar na companhia desses tirou dele até mesmo o que ele admirava. Ou seja, pouco a pouco foi corroendo tudo. Pouco a pouco foi levando a virar as costas para a sua consciência e virar as costas também para o bom juízo, né? Porque foi um ato insano. Como assim você manda à morte um inocente para não ver contrariada uma palavra sua, não de um outro, uma palavra sua, dita de maneira leviana, e você manda a vida de um inocente ao seu termo, mas não retira uma palavra leviana que você disse. A que ponto, né? Isso é insano. A que ponto chegamos? A que ponto desceu Herodes? A que ponto o convívio, que parecia ser não uma coisa grave, porque no final ele estava nesse tipo de ambiente, ele frequentava esse tipo de ambiente, ele estava com esse tipo de pessoa que pensa desse jeito, convivendo com aqueles que não apenas não se importam, mas que até perseguem as coisas de Deus, mas no fundo, ele sabia e estava tranquilo, porque lá dentro ele gostava de João. E ele tinha uma admiração por ele, queria bem a ele, mas sabe como é que é, para não ficar mal com as pessoas, ele colocou ele na prisão, que assim, ele sabe que João vai aguentar, né? João não vai, talvez não fique tão chateado, mais chateado vai ficar aqueles que ele quer estar perto, mas que não gostam de João, então para poder não ficar mal com essas pessoas, João vai entender. E muitas vezes a gente age dessa forma com as coisas de Deus e daqui a pouco, quando nos damos conta, podemos acabar nem mais estar admirando o que vem de Deus. Herodes perdeu tudo. Como é arriscado viver assim. E como nós precisamos estar atentos para não terminarmos por assegurar uma educação nessa direção para a nossa família. Às vezes, os nossos discursos, numa tentativa de fazer uma mediação pastoral entre o tempo e a mentalidade de hoje, o Evangelho abre portas largas para esse tipo de postura. E não permanece, ao longo do tempo, uma certa indiferença. O que é hostil às coisas de Deus se afirma sempre mais. E o que é favorável às coisas de Deus também se afirma sempre mais. Não existe um meio de caminho.
onde as duas coisas podem conviver pacificamente. Eu gosto das coisas de Deus, mas também gosto daquilo que não é tão agradável assim aos olhos de Deus, mas eu sei que no fundo ele vai entender e vai dar tudo certo. E a situação vai ficar bem, vai terminar bem. Não dá, meus irmãos. Né? Não dá, não tem como. A história mostra, e hoje mais uma vez a gente está vendo que não é assim. No final das contas, aos poucos, aqueles que não gostavam das coisas de Deus, ou não buscavam as coisas de Deus, presente na vida de Herodes, foram levando a abandonar completamente tudo que vem de Deus até se tornar cego e, por fim, como já falamos também em outras meditações, um verdadeiro inimigo de Deus, né? Estabelecendo uma inimizade, o que antes parecia não ser uma inimizade, porque afinal ele queria bem. Agora, o que a gente vai dizer? Sabendo que era um homem santo e o mandando à morte, por não querer voltar atrás de uma palavra sua leviana? Essa é a franca oposição a Deus. Se tornou um inimigo de Deus. Então, é importante que nós possamos, dando prosseguimento à ideia de ontem, educar no itinerário da bênção, educar as coisas sagradas, educar aquilo que recebemos de Deus e zelar também para que os nossos jovens queiram e persigam isso, mas não só eles, as nossas crianças, a cada um de nós. Se olhamos concretamente e num ambiente de trabalho damos largas a isso, não ignore. Concretamente, a gente acaba passando num dia mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que propriamente ao lado da esposa, dos filhos e até mesmo dentro da nossa casa, fisicamente falando, porque quem chega às 6 e pouca em casa e tem que sair antes das 6 da manhã ou até às 6 da manhã, até mesmo dentro da casa não consegue ficar. Vai ficar 12 horas dentro da casa, está ali assim, né? Quase no limite de 12 horas dentro de casa, 12 horas fora de casa. Mas as 8 horas de trabalho somadas às horas de deslocamento não consegue se equivaler ao tempo de convívio em casa com a esposa e com os filhos, o que significa dizer que se essa mentalidade me acompanha durante o meu ambiente de trabalho, ou seja, sempre uma contínua relação de hostilidade às coisas de Deus, um ambiente que, de certa forma, como esse de Herodes, não deseja, não afirma o que é de Deus, isso vai sendo, pouco a pouco, vai tirando da gente. Não é importante estarmos atentos para aumentarmos o tempo ocupados e pensando as coisas que vêm do Senhor e dividindo com as pessoas a alegria de pensarmos isso, do que deixarmos como se fosse algo indiferente, mas que no fundo não é indiferente. Porque devagarzinho vai corroendo. E às vezes, num ambiente de trabalho, a verdade é que a gente não consegue orientar um diálogo na direção das coisas relacionadas a Deus, até porque o ambiente de trabalho nem sempre vai favorecer a isso. Mas o fato de podermos evitar certos temas e de fugirmos à companhia de certas conversas, e isso sim, isso podemos fazer. E ali vai ter um heroísmo, porque nem sempre isso vai ser aceito e tolerado, às vezes pelos seus companheiros de trabalho, pelas pessoas que estão à sua volta, e você pode entrar na fileira daqueles que fala João Paulo II, ou seja, daqueles que serão
perseguidos e maltratados por desejarem as coisas de Deus e também por não se permitirem a prática da maldade, que não dão abertura para partilhar e dividir aquilo que inspira ódio e revolta no coração contra o próximo ou contra a sociedade, por exemplo, né? Porque o discurso fala disso. Então, só o fato de você não se abrir a isso, a acolher isso, já te coloca numa condição de ser hostilizado, já te coloca em uma situação de perseguição. E ele diz, bendito seja Deus, o Senhor está ao lado desses, o Senhor os acompanha, o Senhor é por nós. Então, o Evangelho de hoje nos traz esse grande chamado a assumirmos uma postura e, ao mesmo tempo, compreendermos que a sorte daquele que escolhe o que é do seu Senhor é a mesma sorte que teve o seu Senhor. Confiemos ao Sagrado Coração de Jesus cada espaço da nossa vida. Confiemos ao Sagrado Coração de Jesus o nosso coração, o nosso discernimento, a nossa sensibilidade, para que saibamos escolher as coisas de Deus sempre, em todo lugar. E que cada ambiente em que estejamos, o Espírito Santo possa nos inspirar a buscar as coisas melhores, ou seja, a prática do bem e da caridade, e o vigor para nos afastarmos, ou ao menos evitarmos, tudo aquilo que nos leva a uma dispersão, seja em relação ao amor ao próximo, seja em relação ao amor a Deus. Que não venha jamais o nosso coração a se acostumar com os discursos, com as brincadeiras, com os ambientes que desfavorecem, desencorajam e ofendem o que é de Deus e o que me leva a amar o meu irmão em sua dignidade. Que isso não se torne uma coisa trivial e corriqueira na nossa vida, mas que o nosso coração seja sempre inquietado e permaneça inquieto pelo desejo do bem e pela prática do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.